Amigos, voltamos aqui com o nosso segundo bloco. Terminamos serviços e agora um novo assunto. Vamos falar de controle da administração pública. Venha comigo na tela, observe. Vamos começar aqui. Controle da administração. Tema pequeno, tranquilo, sem maiores dificuldades, requer apenas organização. Controle da administração. Professor, como é que a gente vai começar? Primeiro tópico, classificação. Vamos apresentar aqui vários critérios classificatórios. Primeiro tópico aqui, classificação. E o primeiro critério que a gente vai apresentar aqui é quanto à pessoa que exerce. Quanto à pessoa que exerce, é o primeiro critério, 1.1. Quanto à pessoa. O controle pode ser de que tipo, Eden? O controle pode ser executivo, o controle pode ser feito pelo legislativo ou pelo poder judiciário. Então, você tem aqui executivo, legislativo e judiciário. Quanto à pessoa, o controle pode ser realizado pelo poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Qual é a ideia? Ora, se eu estou falando de controle da administração, eu estou falando do controle que vai ser realizado no poder executivo, ou seja, o poder executivo vai ser controlado. E quando eu digo que, no primeiro critério classificatório, portanto, no critério quanto à pessoa, eu digo que as pessoas que poderão ser protagonistas desse controle, que vão realizar esse controle, são pessoas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eu tenho que reconhecer, a partir dessa ideia, que de um lado nós vamos ter o mesmo poder se autocontrolando, porque o poder executivo ele vai controlar a administração pública, então eu posso dizer que é poder executivo controlando o poder executivo, porque de maneira precípua a administração pública está no poder executivo, de maneira precípua. Não quero dizer com isso que não exista administração pública nos outros poderes. Existe administração pública nos outros poderes, mas de maneira precípua executivo. Então, quando eu falo que o poder executivo é quem vai exercer esse controle, é o poder executivo controlando o próprio poder executivo. Do outro lado, o que nós temos, Eden? Você tem o poder judiciário e o poder legislativo. Aí é um controle de outros poderes sobre o poder executivo. Então, como é que a gente define isso? Que quando o poder executivo ele se controla, quando o poder executivo ele se controla, nós estamos diante de quê? Nós estamos diante do controle interno. Na tela, olhe lá, então, o controle do poder executivo, ele é o controle interno. Por que ele é o controle interno? Porque o poder executivo ele está controlando a administração pública, logo ele está controlando, eu posso dizer, o próprio poder executivo. Então, ele controlando a administração pública, eu posso dizer que é ele controlando o próprio poder executivo. Mas o poder legislativo exerceria aqui o controle externo, assim como o poder judiciário. Então, o poder legislativo e o poder judiciário estariam exercendo que tipo de controle aí, professor? Legislativo e judiciário estariam a exercer aí, portanto, o chamado controle externo. Lembrando que uma advertência é de ser feita. O controle externo, ele só pode ser realizado, o controle externo, ele só pode ser implementado com previsão expressa na Constituição. Para que exista, para que haja controle externo, é preciso que haja previsão expressa no texto constitucional. Para ter controle externo, tem que ter previsão expressa no texto da Constituição. Ok? Então, primeiro critério no controle da administração, olhe lá na tela, quanto à pessoa, controle pode ser, quanto à pessoa que exerce, o controle pode ser exercido pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Se o Poder Executivo exerce o controle interno, se o Poder Legislativo e o Judiciário exercem, esse vai ser o controle externo, porque exercido por outros poderes que não o próprio Poder Executivo. Nenhuma lei infraconstitucional pode consagrar o controle externo. Ele só pode ser consagrado na letra da própria Constituição. Beleza? Este foi o primeiro critério. O segundo critério que nós temos aí, 1.2, é que o controle quanto à natureza, então temos aqui quanto à natureza, nós podemos dividir o controle em controle de legalidade, de um lado, e controle de mérito, do outro. Controle de legalidade e controle de mérito. Vou colocar aqui um xizinho para ficar mais nítida a separação. O controle pode ser do tipo de legalidade ou de mérito. Qual é a diferença, Eden? O controle de legalidade é justamente para ver se está atuando dentro dos limites da lei. Com certeza, o controle de mérito é aquele controle para verificar a conveniência e a oportunidade do ato. Então, quanto à natureza,
podemos ter controle tanto de legalidade quanto de mérito. O controle de legalidade, ele quer aferir o que, Éden? Se o ato praticado, se a atividade que está sendo implementada e desenvolvida, se ela respeita os limites da lei, da legalidade, da legitimidade, se está compatível, se está em harmonia com o sistema e com o ordenamento jurídico. Esse é o controle de legalidade. O controle de mérito, você já sabe o que é mérito. Mérito é juízo de valor. Mérito é conveniência. Mérito é oportunidade. É juízo de valor, é conveniência, é oportunidade. E o que, é que nós temos que observar? O que é que nós temos aqui que perceber? Neste caso, o mérito, meus amigos, ele não existe no ato vinculado. A gente já viu isso aqui em Atos. Ele só existe no ato discricionário. Então, esses atos discricionários, quando praticados na administração pública, eles também vão ser controlados. E aí o controle vai ser quanto à conveniência e à oportunidade de sua prática também. Por quê? Porque eles sofrem o controle de legalidade, mas vão sofrer o controle aqui agora de conveniência e de oportunidade. Eles podem ser revogados. E esse é o controle de mérito. O controle que revoga um ato, que leva à revogação de um ato, não foi o controle da sua legalidade, foi o controle do seu mérito. Porque analisou aspectos de conveniência e aspectos de oportunidade para a permanência, manutenção, edição ou não daquele ato. Ok? Evoluindo no raciocínio, olhe lá, nós temos aí o primeiro critério, quanto à pessoa que exerce, já explicamos, quanto à natureza de legalidade ou de mérito, também sem dificuldade nenhuma. Terceiro critério classificatório, 1.3, quanto ao âmbito da administração, eu vou colocar aqui quanto ao âmbito da administração. O que, é que nós temos, Éden? Quanto ao âmbito da administração, o controle ele pode ser por hierarquia, ou por vinculação. Por hierarquia ou por vinculação. Qual é a diferença, Éden, do controle por hierarquia do controle por vinculação? Hierarquia é aquele que ocorre entre órgãos e agentes dentro da mesma pessoa jurídica. Por vinculação, é entre pessoas jurídicas diferentes, porém dentro da própria administração. Meus amigos, imagine, você tem a União. A União, ela tem o Ministério da Fazenda. A União, ela tem a Superintendência da Receita Federal. Ela tem a Secretaria da Receita Federal. A União, ela tem as Procuradorias Federais, as Procuradorias Fiscais. Ou seja, você tem vários órgãos. Você tem a estrutura administrativa dentro da pessoa jurídica União, recheada de órgãos. Todo esse controle que é exercido dentro de uma verticalidade hierárquica no âmbito da mesma pessoa se chama o quê? Quando ao âmbito da administração, esse é o controle hierárquico. Por quê, professor? Porque é aquele controle que acontece dentro de uma mesma pessoa jurídica. O controle hierárquico é aquele controle que vai acontecer dentro da mesma pessoa jurídica. Então, neste caso, com certeza, é dentro da mesma estrutura hierárquica, que é justamente aquele controle pautado no escalonamento hierárquico dos cargos e funções. Se você controla dentro da mesma pessoa, existe uma verticalidade hierárquica nos quadros administrativos, nessa intimidade da administração, que vai permitir o chamado controle por hierarquia. Agora, se a União, através lá do seu Ministério da Fazenda, por exemplo, ela quer controlar, por exemplo, o INSS, aí, meus amigos, se a União quer controlar, não vai ser por hierarquia, porque a União, como ente federado, como pessoa política, como ente político da administração pública direta, a União ela não é hierarquicamente superior. A União não é hierarquicamente superior ao INSS. O INSS é uma autarquia federal que não sofre hierarquia e subordinação da União Federal. Não sofre hierarquia, não sofre subordinação da União Federal. Agora, recebe o quê? Recebe um controle, recebe uma fiscalização. Então, no âmbito da administração, o controle de uma pessoa, União, sobre outra pessoa, não sobre órgãos e agentes na sua mesma estrutura de pessoa. Não, eu estou falando o controle que a União vai exercer sobre outra pessoa. Esse é o controle por vinculação. Porque dentro da mesma pessoa, é o controle por hierarquia. Dentro da União, é o controle por hierarquia entre seus órgãos e agentes. Mas quando olhamos para outra pessoa, o que é que nós temos, Éden? Quando nós olhamos para outra pessoa, o que é que nós temos? Aí sim, nós temos, olhando para outra pessoa, nós temos aí, sem dúvida, o controle por vinculação. Por quê? Porque a relação que marca a União e uma autarquia federal é uma relação de vinculação, de tutela administrativa, de controle finalístico e de supervisão ministerial,
Isso, inclusive, que nós já estudamos quando nós explicamos aqui a organização da administração pública ou a organização administrativa brasileira. Ok? Na tela, vem comigo, olha lá. O quarto critério classificatório é quanto à oportunidade. Então, temos aqui que quanto à oportunidade, o controle ele pode ser do tipo prévio, concomitante ou posterior. Temos aqui 3 situações. O controle prévio, de um lado, o controle concomitante do outro e, finalmente, o controle posterior. O que é que nós temos que perceber, professor? O controle prévio e concomitante, na prática, traduzem a mesma coisa, na prática, traduzem a mesma situação. Por que o controle prévio e o concomitante, na prática, eles traduzem a mesma situação? Porque, em ambos os casos, você não tem o ato pronto, não tem o ato formado, não tem o ato perfeito, não tem o ato acabado. Se o controle é posterior, é aquele controle que se dá após a formação do ato. O controle posterior é aquele que se dá após a formação do ato. E não existe meio termo. O ato está formado ou não está? Ah, ele está se formando. Então, não está formado. Então, por isso que se diz na tela, olha lá, que o controle prévio e concomitante é como se fosse uma coisa só na prática. E diferente é o controle posterior. E o controle posterior seria o que, Éden? Aquele que recai, como eu disse, sobre o ato já perfeito ou acabado. Dá-se após, ele se dá após a expedição do ato, que, pela presunção de legitimidade que a gente já estudou, ele vai produzindo seus efeitos até que ele seja eventualmente invalidado. Quinto critério classificatório traz o que, Éden? Aqui no tópico 1.5, quanto à iniciativa, o que nós temos? O controle ele pode ser de ofício ou provocado. Quanto à iniciativa, o controle pode ser de ofício ou provocado. É muito simples. De ofício não depende de provocação do órgão controlador. Provocado é aquele que depende de provocação do órgão controlador. Então, quando o órgão controlador ele age sem que ninguém precise movimentar a sua máquina, é um controle ex officio, também chamado. Controle de ofício ou ex officio, independentemente de qualquer coisa. Controle de ofício ou ex officio. Quando ele só age por provocação, ele depende da provocação para que ele possa agir, aí você tem aí o controle provocado. A regra no Poder Judiciário, por exemplo, é que ele só age por provocação. Você lembra do princípio da inércia jurisdicional? O que diz o princípio da inércia jurisdicional? Que o Poder Judiciário, para agir, ele precisa ser provocado. O princípio da inércia diz isso, que para agir, o Poder Judiciário, ele precisa primeiro ser provocado. Então, temos aí, olha lá, dentro do tema controle, que é este tema que nós estamos estudando agora, nós temos aí 5 critérios classificatórios. Primeiro, quanto à pessoa, executivo, legislativo, judiciário, quanto à pessoa que exerce, o executivo seria o controle interno, legislativo, judiciário, o controle externo, só pode estar previsto na Constituição. Quanto à natureza, o controle pode ser de legalidade ou de mérito. Legalidade respeita a lei, vê se o ato, a atividade está compatível com os limites da lei, e de mérito, se está sendo conveniente ou oportuna. Quanto ao âmbito da administração, por hierarquia ou por vinculação, hierarquia é aquele controle dentro da mesma pessoa, dentro da mesma estrutura hierárquica, e por vinculação, com certeza é aquele fora da mesma pessoa, não realizado na mesma pessoa, entre pessoas distintas, é o chamado controle administrativo, controle finalístico, tutela administrativa ou supervisão ministerial. Prévio, concomitante e posterior, prévio concomitante antes da formação do ato, posterior, depois que o ato está efetivamente formado. E, finalmente, quanto à iniciativa. Pode ser de ofício ou provocado, lembrando que de ofício é aquele que não depende de provocação e, como o próprio nome sugere, o controle provocado é aquele que precisa de movimentação. O Poder Judiciário é um exemplo de controle provocado. O controle realizado pelo Poder Judiciário é um exemplo clássico que nós temos de controle provocado por um motivo simples, porque o princípio da inércia diz que ele tem que ser movimentado para que ele possa agir. Primeiro tópico, olha lá, com isso nós terminamos aqui a classificação, os diferentes critérios classificatórios e a classificação do controle da administração pública. No tópico 2, nós encontramos o quê? Os diversos sistemas. Tópico 2, sistemas de controle. No tópico 2,
temos aí os diversos sistemas de controle. E aqui, basicamente, vamos trabalhar com aqueles sistemas clássicos que nos são apresentados. Temos aqui o sistema do contencioso administrativo. Contencioso administrativo, de um lado, e o sistema de jurisdição única, do outro. Jurisdição única. O que é que nós temos que perceber e o que é que nós temos que observar em relação aos diversos sistemas de controle? Bom, em relação ao contencioso administrativo, nós temos que esse é o sistema francês. E o sistema francês, que é o de jurisdição una ou dual, é EDEN. Olhe lá na tela o contencioso administrativo, é o sistema francês, e esse é o sistema de jurisdição dual. É o sistema francês, o sistema do contencioso administrativo, chamado de jurisdição dual. Por quê? Porque lá o Poder Judiciário ele julga todo mundo, menos a administração pública. Porque lá existe um órgão administrativo cuja competência é julgar a própria administração. Então lá existe um órgão administrativo cuja competência é efetivamente julgar a própria administração. Um órgão separado do Poder Judiciário. Então você tem um judiciário que, em tese, julga todo mundo, mas na verdade não é todo mundo, é quase todo mundo. Um órgão do Poder Judiciário, portanto, ele julga quase todo mundo, mas não é todo mundo. Porque não julga a própria administração. E por que não julga a própria administração? Porque essa administração ela é julgada, porque essa administração ela é julgada por um tribunal administrativo. Lá é o Conselho de Estado francês. É um órgão julgador administrativo que julga só a administração pública. Tem uma parte boa e uma parte ruim nisso. A parte boa é que respeita, prestigia a separação dos poderes, tá? A parte boa é porque prestigia a separação. A administração julga a administração, o Poder Judiciário julga o resto. E aí, o Poder Judiciário não julga a administração, em tese, não interfere na sua atividade. O ruim é a imparcialidade, porque a administração julgando ela mesma, você há de convir que, de certa forma, isso quebra um pouco a imparcialidade. Mas esse, na tela, olha lá, é o sistema do contencioso administrativo, o sistema francês é o sistema de jurisdição dual. Aí você fala, e lá a coisa julgada, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário? Não. Lá, justamente, meus amigos, a coisa julgada administrativa, ela tem esse condão de impedir que a questão ela seja revista pelo Poder Judiciário. Lá, eu repito, a coisa julgada administrativa, ela tem esse condão que é impedir que a matéria, que a questão, ela seja revisitada, que ela seja, portanto, revista pelo Poder Judiciário. Impede que a matéria seja revisitada, revista pelo Poder Judiciário. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Evoluindo no raciocínio, na tela, olha lá, nós temos aí agora a jurisdição única. Jurisdição única é o sistema inglês, é o também chamado sistema de jurisdição una. Contencioso administrativo é o francês dual. Jurisdição única é o inglês, é o de jurisdição una. É o adotado no Brasil, então não se adota o contencioso no Brasil administrativo. Não é que aqui no Brasil não tem contencioso administrativo, não. Aqui tem processos administrativos, só que não como lá na França, que é uma instância julgadora específica e diferente e autônoma e independente, não. Aqui você tem processos administrativos, mas quem dá a última palavra é o Poder Judiciário. Na tela, olha lá, justamente por isso nós temos o quê? Que aqui no Brasil é a jurisdição una que prevalece, porque você tem que só quem pode julgar com caráter de coisa julgada material é o Poder Judiciário, ou seja, isso não impede, como eu falei, o afasta o controle da administração. O chamado contencioso existe aqui, o contencioso administrativo, só que não esse contencioso daqui de cima, como eu expliquei. Aqui não. Aqui você tem que o processo administrativo ele pode acontecer, isso é um contencioso administrativo, a briga na esfera administrativa, a briga dentro dos processos que estão sendo julgados pela própria administração. Isso pode, não ter nenhum problema. Só que aqui, meus amigos, a coisa julgada administrativa, ela não toca o Poder Judiciário, ela toca a administração. Então, se uma decisão, processo, teve uma decisão que fez coisa julgada na esfera administrativa, isso significa o quê? Que, em tese, esse processo ele não pode ser revisto, que, em tese, esse processo ele não pode ser revisitado na via administrativa, só que isso não vai impedir que o processo ele seja revisto pelo Poder Judiciário, ok? Isso não vai impedir que o processo seja revisto pelo Poder Judiciário. Então, nesse caso, com toda tranquilidade, o Brasil adota o sistema de jurisdição una, porque quem dá a última palavra, quem decide com a marca da definitividade, quem julga com ar de coisa julgada material, quem dá a última palavra, decide com ar de coisa julgada material, com valor de coisa julgada material, que não pode mais ser discutido,
isso é o Poder Judiciário. E ele julga todo mundo, inclusive a administração pública, ok? As questões administrativas, ele também julga. Ah, mas aqui no Brasil a administração pública também julga, eu sei. Mas pode bater no Judiciário e quem vai dar a última palavra é o Poder Judiciário, ok? Então, no que se refere a uns sistemas de controle, basta lembrar o que, professor? Basta levar o que para a nossa prova? No que se refere aos sistemas de controle, lembrar que existem dois sistemas, que é o contencioso administrativo, que é o sistema francês ou dual, que não é adotado no Brasil, e você tem um sistema de jurisdição única, sistema inglês, ou conhecido também como sistema de jurisdição una, e a ideia é muito simples. Esse sistema, ele traduz aí a situação de que o Poder Judiciário, ele julga tudo. O Poder Judiciário, ele julga tudo, inclusive a administração pública, ok? E ele julga com o manto da definitividade, que é a coisa julgada material. Na tela, vem comigo, olha lá. Já tendo explicado a classificação do controle da administração, já tendo explicado aqui os sistemas de controle, chegamos agora aqui nas situações de cada um dos poderes. Vamos estudar aqui essa parte agora, ó, quanto à pessoa. Vamos estudar um controle administrativo, que é o controle interno, como eu falei. Depois a gente fala um pouco do controle legislativo, que é o externo, e finalmente do controle do Poder Judiciário, ok? Então aqui no tópico 3, vamos falar o que, Eden? Do controle, um pouco, como é que acontece o chamado controle administrativo, que é o chamado controle interno. Controle administrativo, controle interno. Bom, primeira informação, ele pode ser de ofício, observação 1, ele pode ser de ofício ou por provocação. Quem é que pode provocar, Eden? Bom, qualquer pessoa. Então, o controle interno, que é aquele controle que a administração ela realiza em relação a ela mesma, ele pode ser de ofício ou pode ser provocado. Bom, o poder de provocar decorre do direito de petição. Por isso que eu falei, qualquer pessoa. Então, ele pode ser de ofício ou provocado, ou por provocação. Ele pode ser de mérito ou de legalidade, pode ser de mérito ou de legalidade, pode ser prévio ou posterior, e, com certeza, ele é o controle executivo. Então, essa é a nossa observação, é assim que a gente explica. Você tem aí que é o controle que pode ser de ofício ou provocado. Se ele for provocado, essa provocação decorre do direito de petição, a provocação decorre do direito de petição, é de mérito ou de legalidade, porque o Poder Judiciário, a administração pública, o Poder Executivo, pode não só revogar os seus atos, quando pode também anular. Ele é prévio ou posterior, porque pode ser antes da formação do ato, como também depois. E ele é executivo, porque é o controle interno, é a administração, o controle feito pela própria administração pública. Ok? Essa é a primeira observação. Segunda observação sobre o controle administrativo e o controle interno é que nós precisamos identificar quais são as suas espécies. E quais são as espécies que nós temos, Eden? Você tem aí, primeiro, a representação. E a representação é justamente aquele controle que visa proteger o interesse público, que visa proteger o interesse da coletividade. De um lado, você tem representação. Do outro, você tem o instituto da reclamação. E a reclamação traz o que, Eden? Interesse próprio. Você não mais quer proteger o interesse público. Você reclama para proteger o interesse próprio. Então, você tem reclamação, você tem representação, reclamação. Você tem aqui o instituto da reconsideração, o instituto da reconsideração, que é o pedido feito à mesma autoridade. Então, pedido feito à mesma autoridade, para que, Eden? Para que ela possa reanalisar os fatos. E você ainda tem aqui os recursos. Você tem os recursos. E aí, com certeza, essas são as espécies de controle interno. As espécies de, eu diria, controle interno pelo instituto da provocação. Lembrando que a provocação, eu disse, ela decorre desse direito de petição, e como desdobramento a gente tem todas essas, essas espécies que aqui eu mencionei. Então, resumindo, o controle interno é feito pelo Poder Executivo, ele é o controle quanto à pessoa executiva. É o controle administrativo, porque é aquele que a administração faz sobre ela mesma. Pode ser de mérito, quando ela revoga, ou de legalidade, quando ela anula, prévio, antes ou durante a formação do ato, posterior, depois da formação desse ato. Pode ser de ofício
ou por provocação. Essa provocação é uma decorrência do direito de petição, que está lá na Constituição Federal. E o direito de petição diz o que, Éden? No artigo 5º, inciso 34, que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos na defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos na defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. E aí, meus amigos, nesse caso, o que nós temos? Observe comigo na tela. Neste caso, nós temos aí que, decorrência desse direito de petição, você tem aí 4 espécies de provocação. Uma representação, que é quando você pede que o interesse público ele seja protegido, e aí a administração pública vai apreciar a sua representação. Quando você quer proteger o seu próprio interesse, você apresenta uma reclamação. Quando você quer que a mesma autoridade reanalise a sua situação, reanalise os fatos, você vai fazer um pedido, não de representação, não oferecer uma reclamação, e sim oferecer um pedido de reconsideração. E, finalmente, você tem recursos. E não há como falar em recursos, meus amigos, que são meios de impugnação de decisões, sem lembrar da súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. E o que ela diz, Éden? Súmula vinculante número 21 do STF. Ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens e dinheiro para a admissibilidade do recurso administrativo. Tá? Então, aqui, cercearia o seu direito de defesa a exigência de que, para você recorrer, você tivesse que depositar algum valor. Então, nesse caso, a súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal, ela diz que é inconstitucional. Olha o tamanho da gravidade desse fato. Ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou o arrolamento prévio de bens e dinheiro para a admissibilidade do recurso administrativo. Então, para você recorrer, você não precisa depositar. Vem comigo na tela, observe. Então, nesse caso, súmula vinculante número 21 do Supremo Tribunal Federal. E qual é a regra, Éden? Que os recursos administrativos eles possuem efeito meramente devolutivo, mas a lei e também a autoridade julgadora, caso entenda necessário, pode trazer também um efeito suspensivo. O que significa isso? O efeito devolutivo significa que é a regra. Quando você recorre, o ato que está lhe incomodando e que você está atacando, ele continua valendo, porque o recurso tem efeito só devolutivo. Devolver a análise para outra pessoa. Mas a lei ou até a própria autoridade julgadora pode entender de dar o efeito suspensivo. E aí faz o que, Éden? Para dar o efeito suspensivo, faz com que o ato que você esteja atacando não produza efeitos enquanto o recurso ele não for apreciado. Então, a regra é efeito devolutivo, mas a lei e a autoridade julgadora podem dar o efeito suspensivo. Além disso, lembrar que aqui, meus amigos, olhe lá, em direito administrativo, na esfera administrativa, admite-se no recurso a chamada reformatio in pejus. Reformatio in pejus, que é a reforma para pior. Reformatio in pejus é reforma para pior. E aqui o recurso administrativo, ele admite a reforma para pior. Cabe reforma para pior no recurso administrativo e no pedido de reconsideração. Tanto no recurso, a reforma para pior, ela cabe no recurso, ela cabe no pedido de reconsideração, mas ela não cabe aonde, Éden? Olha lá, PEN, ela não cabe na revisão administrativa, que é como se fosse a ação rescisória no processo civil, a revisão criminal no processo penal, é quando já fez coisa julgada e surge fato novo, aí não pode reformar a decisão para pior, mas pode no recurso, mas pode no pedido de reconsideração, não pode na revisão administrativa, ok? Com isso a gente termina o controle administrativo, no próximo bloco a gente termina o controle, falando de controle legislativo, realizado pelo Poder Legislativo, e de controle judicial, realizado pelo Poder Judiciário. Mais um intervalo, voltamos já já.